Olá! Estamos a pouco mais de um mês da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ontem foi inaugurada a última obra diretamente ligada ao evento. Mas não se sabe ainda se o transporte de atletas e público se dará como previsto, se os equipamentos de saúde da capital carioca estarão funcionando e se a polícia conseguirá garantir a segurança de todos. O orçamento total da Olimpíada do Rio, com obras de mobilidade e infraestrutura da cidade, foi de 39 bilhões. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, boa parte dos gastos em equipamentos esportivos foram feitos por meio de parcerias com a iniciativa privada. Mas o Estado acaba de declarar calamidade pública e pedir 6 bilhões ao governo federal para os gastos que ainda têm de ser feitos para a realização do evento. Recebeu 2,9 bilhão, que deveriam ser utilizados para gastos com segurança pública. O pedido foi apenas mais um capítulo da crise do Estado, que tem déficit previsto de 19 bilhões este ano. Será que vai dar certo? Nós vamos conversar sobre a crise financeira do Rio de Janeiro e as Olimpíadas com o doutor em gestão pública, professor da UNB, Ricardo Corrêa Gomes, o jornalista esportivo, Walter Guimarães, o blogueiro esportivo do portal UOL, Daniel Brito, e o deputado Celso Jacó, relator da medida provisória sobre controle de doping e isenções tributárias para as Olimpíadas. Na Webcam, nós vamos contar com uma das mais respeitadas educadoras olímpicas do país, a professora Kátia Rubio. Olha, a primeira coisa que eu acho que está na cabeça de todo mundo, principalmente depois da declaração de calamidade pública do Rio de Janeiro, é em que medida essa crise no Rio pode prejudicar a realização dos Jogos Olímpicos. É uma crise generalizada que afeta a segurança pública, saúde, né? Tudo isso, de certa forma, são serviços que deveriam estar à disposição de quem vai para lá, dos atletas. Hoje a gente passou por uma paralisação de 8 horas da Polícia Civil, porque faltava água para trabalhar. Deputado Celso Jacó, o senhor que é do Estado, como é que o senhor está vendo as coisas? Primeiro que a Olimpíada está aqui, é uma realidade, nós vamos ter que fazer esforços para que ela aconteça. Fazer com que ela seja um sucesso, vencer esses obstáculos que não são poucos, quer dizer, a parte de infraestrutura, essa parte financeira do Estado, que são coisas que foram acontecendo ao longo do trânsito da Olimpíada, quer dizer, então são barreiras que foram surgindo. A gente vai ter que reagir a isso. O governo federal aportou 2 bilhões e 900 milhões. Precisa de mais, mas esse dinheiro, se chegar rápido, ele consegue dar uma tranquilidade na parte de segurança e também de infraestrutura. As obras estão bem adiantadas, quer dizer, praticamente 99% de tudo concluído, são detalhes. A parte de segurança é uma preocupação para todos nós, mas está sendo mobilizado um grande aparato de segurança envolvendo todos os segmentos de segurança, inclusive dos órgãos federais. Há todo um encaminhamento, todo um planejamento que está sendo em curso, mas existe todos esses problemas que estão aqui acontecendo. Transporte, metrô, vai funcionar tudo. Então, essas são indagações que nós vamos ter que romper nesses próximos dias, quer dizer, reagir e fazer acontecer. Não há como não fazer isso, porque a Olimpíada está aqui, é uma realidade, e temos que transformá-la num grande sucesso. Walter, como é que você está vendo essa questão? Eu vejo, como o deputado está falando, é um fato consumado, Olimpíadas vai acontecer. Mas o discurso é exatamente o mesmo da época da Copa do Mundo. Copa do Mundo vai acontecer, como é que vai ser? Deu tudo certo? Deu. Questão de segurança? Deu. Questão do Rio de Janeiro, várias convenções do meio ambiente, Rio+20 depois, tudo deu certo. Eu acho que dá certo durante 2 semanas e depois, durante 2 semanas na Paralimpíada, é fato consumado, vai dar certo. Mas é uma história tão antiga. Rio de Janeiro foi escolhido em 2009. Se falou de limpar, despoluir Baía da Guanabara. Não deu tempo. Se falou questão de segurança. Estamos tendo que correr para resolver toda a questão de segurança. Só que não é apenas o evento em si. O que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro? O que está acontecendo com o funcionarismo público no Rio de Janeiro? O que está acontecendo? É calamidade mesmo. Então isso me preocupa principalmente no dia seguinte. O que vai ser do Rio de Janeiro um dia depois das Paralimpíadas? Isso realmente eu não sei o que vai ser.
Professor Ricardo, como o Walter disse, 2009 o Rio foi escolhido para ser sede das Olimpíadas. Como é que fica o planejamento? Quer dizer, a gente não tem cultura de planejamento mesmo, né? Planejamento existe na administração pública desde a década de 60, quando surgiram aí todas essas ideias de planejamento estratégico que foram implantadas na administração pública. Nós temos uma grande dificuldade de planejar porque a gente tem interstícios. Então, os governos são eleitos e eles normalmente herdam, né, um ano de planejamento do governo anterior e eles têm que administrar os outros 3 anos com o próprio planejamento. E aí as coisas vão se atropelando porque novas necessidades vão surgindo, novas oportunidades. A Olimpíada foi uma oportunidade, como o deputado falou, está aí, a gente tem que fazer. Eu acho que o fracasso de não fazer a Olimpíada seria uma coisa catastrófica para o país. Ah, não, o país estava numa situação muito boa um tempo atrás, aí por várias intercorrências estamos nessa situação agora. Mas se a gente não planeja, a gente não consegue fazer. A gente traçou um objetivo, nós traçamos uma visão de futuro, porque com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas, o Brasil certamente estaria numa posição central no cenário internacional. E agora a gente está chegando na hora de fazer a coisa acontecer. A gente viu que muita coisa que poderia ter sido feita há 5, 6, 7 anos atrás não foi feita em função dessa questão de deixar tudo para a última hora. Daniel, tudo bem, a gente pelo jeito tem que fazer as Olimpíadas, mas que Olimpíadas vão ser essas? Como é que você está vendo isso? É curioso, porque se você observar a história olímpica recente, os Jogos Olímpicos vão onde já existe estrutura. E o Rio de Janeiro se propôs a se estruturar para receber os Jogos Olímpicos. Então, se a gente observar, Londres já era uma cidade pronta, as concorrentes do Rio de Janeiro eram cidades prontas, como Chicago, Madrid, já estavam prontas, né, e com orçamentos muito mais reduzidos. Pequim, até Atenas, que passou por uma série de problemas, que chegou a ser comparada com a organização com a do Rio de Janeiro, mas realizou uma bela edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, eles já tinham a estrutura e fizeram grandes edições de Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro fez um caminho inverso e está passando por graves problemas. Certa vez eu vi uma entrevista de um dirigente do COI no Brasil, há 2 anos, em 2014, em que ele disse que os Jogos Olímpicos têm 2 pontos, um aqui e outro aqui. Aqui é quando você é eleito, né, recebe a edição dos Jogos, e aqui é quando você vai realizar os Jogos, executar os Jogos. Só que daqui para cá, você vai lá embaixo até chegar aqui, por uma série de crises. Só que essa crise que o Rio de Janeiro está metido e que nós todos estamos experimentando é jamais vista pelo COI. Então, eu ainda quero esperar para ver. Eu quero ver o dia 5 de agosto, o dia 8 de agosto, o dia 22 de agosto, como o Walter disse, que é o dia seguinte à edição dos Jogos, para saber se a gente tem condições de se orgulhar e dizer que a gente recebeu uma grande edição dos Jogos Olímpicos. Então, o John Coates, um vice-presidente do COI, eu não sei se é dele que está falando, ele disse que o Rio foi a pior preparação dos Jogos Olímpicos que ele já viu. Assim, Londres terminou todas as obras um ano antes. Quer dizer, tem um componente, como eu perguntei tem um componente de planejamento, né? Quer dizer, que se você se prepara para uma coisa que vai acontecer dali a 7 anos, e será que a gente se preparou? Nada aconteceu por uns 3 anos. E a questão, Vânia, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos. Barcelona 92, que é colocado como um grande exemplo de mudança de uma cidade, de uma área que estava abandonada e hoje é uma área visitada, talvez uma das áreas mais visitadas da cidade. E Londres a mesma coisa, a região do Parque Olímpico era uma região bem deixada de lado na cidade e hoje é uma referência também para a cidade. Daí o Rio de Janeiro, o que vai ser do Parque Olímpico depois? Ok, vamos ter metrô, se não terminar agora, como nós estávamos falando antes, há 40 dias, se não terminar agora, um dia vai terminar esse metrô. Vai ter legado? Vai. Na minha opinião, vai ter legado para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ser uma outra cidade. Eu acho que o deputado pode falar muito melhor sobre isso. Mas qual é o custo social disso? E, daí entrando um pouquinho na esfera esportiva também, qual é o custo esportivo disso? Nós estamos preparados para um legado esportivo? Como é que essas estruturas do Rio de Janeiro, esses ginásios vão ser utilizados?
Londres tiveram alguns problemas do pós-evento em relação a ginásios, a estádios. O estádio olímpico somente no ano que vem, quer dizer, agora no segundo semestre, que ele vai começar a ser utilizado com regularidade, mas lá está acontecendo, tem vida dentro do Parque Olímpico de Londres. Eu fico com medo por questões de investimentos, o Daniel também pode falar muito bem a questão de investimentos no esporte, como é que vai ser esse legado esportivo, como é que vão ser utilizados esses instrumentos olímpicos. Teremos campeonatos mundiais, teremos atletas para utilizar esses espaços? Eu acho que até gostaria de pegar um gancho no que o Walter está falando, né? Que a gente podia aproveitar e fazer até um legado de gestão nisso aí. Porque a gente está alterando a estrutura da cidade, nós estamos melhorando a capacidade da cidade, mobilidade urbana, né? É um grande problema isso. E aproveitar e ter ganhos com essa nova infraestrutura que vai estar pronta. Porque eu fico me perguntando o seguinte: qual é o legado da Copa do Mundo? Tá? Os estádios que nós construímos, o que foi feito desses estádios? Estamos usando esses estádios? Ele está gerando renda, está gerando receita para os municípios, para os estados? Porque esse é o grande problema. Tá? Esse é o grande problema. A preocupação que eu tive na visita, uma preocupação muito grande com os organizadores. O senhor não falou, o senhor falou para a gente antes do programa, o senhor visitou todas as instalações olímpicas. Eu vi inclusive o drama da correria para terminar a última obra, que era o velódromo, que foi inaugurado domingo, ainda com alguns problemas de ajustes, mas é uma preocupação muito grande de aproveitamento de tudo. Quer dizer, uma área, por exemplo, que vai ser depois transformada em 5 colégios. E o resto vai ser todo aproveitado. E é uma preocupação de todo envolvimento, esse planejamento que ele fala, das pessoas se envolverem, comitês olímpicos, o Ministério dos Esportes, no sentido de aproveitamento de todo aquele legado. Mudou a história daquela região. Todo o aporte de investimento que foi feito para trazer as pessoas do ir e vir foram investimentos pesados, ainda com alguns problemas, igual o metrô, nós estamos com aquela apreensão de terminar o metrô, mas isso tudo ali mudou bastante aquela região, mudou a oportunidade para o esporte. Nós vamos ter um desenvolvimento muito grande no esporte, né? Em vários segmentos. Agora, tem que ter uma manutenção. O que nos preocupa, quando alguém falou aqui sobre o pós, com essas crises todas, será que a gente vai ter fôlego para manter isso? Aí vamos ter que estar concentrando isso. O que acontece também, pessoal? Por que fez a Olimpíada assim? Não, a Olimpíada, a gente colocar bem as datas, foi em 2009, quando um quadro no Brasil era outro, totalmente favorável. No Brasil e no Rio também. No Rio, tudo indo muito bem. Quer dizer, é lógico que se a gente soubesse que isso estava nesse tipo de estágio agora, talvez não tivéssemos nem pensado em sediar nada, mas aquele momento era muito propício para tudo. Propício para a Copa, propício para... Então a gente estava num grande momento que a gente vai ter que retomar e construir isso aí. Esse é um desafio da política. A boa política, nós vamos ter que reagir, nós vamos ter que planejar mais. A política no Brasil, ela tem pouco planejamento, é muito improviso. E muitas falas que você não se sustenta. Nós vamos ter que começar a falar, planejar, sustentar e realizar. A boa política vai ter que ser essa. Nós vamos ter que banir esse tipo de política de improviso, de uma mentira de uma eleição para tentar ganhar outra. Nós vamos ter que rechaçar isso. E o povo também tem que ficar mais atento. Votar mais, participar mais, não ir à praia no dia da eleição porque ninguém vale nada. Então ele tem que escolher, ele tem que exigir do seu político lá um certo comprometimento e dizer o seguinte: nós estamos aqui no dia seguinte para te cobrar depois de eleito. É engraçado, falando em eleição e promessas de campanha, eu tive a oportunidade, acho que compartilhei com o Walter, oportunidade de dar uma olhada nas promessas de campanha do Rio de Janeiro para o Comitê Olímpico Internacional. Antes da eleição, aquele dia de outubro de 2009, uma comissão de representantes do Comitê Olímpico Internacional, de diversas áreas, inclusive atletas e ex-atletas, eles visitam as cidades que estão se candidatando, recebem todo o caderno ali de promessas, de encargos e tudo mais, e depois eles preparam um grande relatório e apresentam naquele dia onde vai ter a eleição. E esse caderno do Rio tá no site do Comitê Olímpico Internacional, e tem algumas promessas muito curiosas. Por exemplo, dizia que o Brasil ia chegar em 2016 com a inflação a 3,5%. Dizia também que o Rio de Janeiro ia chegar já em 2010 ou 2011 com a cidade com 100% de cobertura de Wi-Fi.
e que as pessoas que moravam na Vila Autódromo seriam mais ou menos 300 pessoas que moravam ilegalmente ali. Mas quando a gente viu na prática, a teoria era outra, né? Bom, mas isso também tem questões aí que você tem que mudar o país ainda, né? O país inteiro tem que se empenhar, né? Tem propostas aí que não são... Exato. São o Brasil promessas da prefeitura que não... Foi por isso que eu peguei esse gancho. O Brasil se comprometeu demais para coisas que eram estruturais ali. Não dava para fazer por causa da edição dos jogos. Agora, Apenas por causa dos o jogos. Daniel Isso não é falou... planejamento, isso é bola de cristal. Exato. Uma questão que o Daniel levantou, que é a questão da cidade em construção, né? Sempre que a gente lê sobre essa questão das Olimpíadas e a crise no Rio, as pessoas lembram de Montreal. Né? Montreal fez uma Olimpíada, gastou acho que 3 vezes, se não me engano, 3 vezes o que estava planejado, e provavelmente os canadenses devem ser super organizados, né? Essa é a imagem que a gente tem deles. E levou 30 anos para se recuperar. A cidade quebrou para se preparar para as Olimpíadas e até recentemente teve que aumentar impostos, Será que foi isso que aconteceu com o Rio de Janeiro? Quer dizer, o Estado não tinha uma parte tão grande das obras. Não. Por que chegou essa situação? Eu entendo que foi uma série de acontecimentos que envolveu o governo federal, primeiro, quer dizer, o grande aporte, veio no governo estadual, o próprio município, ele se estruturou bem, fez parcerias privadas, ele se mexeu bastante e avançou bem e teve fôlego, mas só que quando chegou essas parcerias do governo federal e do governo estadual, faltou o fôlego, e faltou o fôlego numa hora que não poderia faltar, faltou o fôlego na hora que tinha que estar todo mundo a todo vapor agora foi um grande esforço da prefeitura. Ela fez belas parcerias, quer dizer, a gente não investiu tanto em poder público, mas faltou esse amparo. Mas quando foi decidido isso, a gente estava num outro Brasil. Porque o Rio de Janeiro sofreu com a queda do preço do petróleo. Sim. E com a recessão, com a queda de CMS, né? São duas coisas que aconteceram. O Rio até o ano que vem vai perder 60% de receita. É muita coisa para um Estado reagir. Mas tem uma questão da questão do planejamento, como estava sendo falado. O Brasil, desde 2009, algumas regras teria que seguir do Comitê Olímpico Internacional. Primeiro, a criação da APO, Autoridade Pública Olímpica. Fazendo uma comparação da estrutura da APO, assim que ela foi aberta aqui no Brasil, com a estrutura da APO inglesa, era algo em torno de 3 vezes o custo em material humano, digo, salários e cargos dentro de uma autoridade pública. E o que a Autoridade Pública Olímpica fez para as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro? Não vou falar que não fez nada, mas em relação à importância da APO dos outros países, que é uma obrigação do Comitê Olímpico Internacional para a APO aqui do Rio 2016, é uma diferença gritante em relação do que ela participou na organização. Como o deputado bem falou, praticamente a Prefeitura do Rio de Janeiro puxou para ela essa organização. O prefeito vai poder bater no peito dele e falar, eu fiz as Olimpíadas. Está certo isso? De jeito nenhum. Não poderia ser dessa maneira. Assim que foi feito o acordo, o aceite para ser, os 3 níveis de governo, eles eram para trabalharem juntos. Só que tiveram algumas discrepâncias, alguns erros gritantes dentro desse planejamento. Daí eu acho que é um pouquinho da nossa cultura. Por exemplo, Copa do Mundo, quanto que era a nossa matriz de responsabilidade? Qual que foi a real? Muito maior. Qual que é a matriz de responsabilidade de todas as obras de estrutura do Rio de Janeiro? O que está acontecendo? Ela é muito maior. Então, se repete um pouco... Matriz de responsabilidade é quanto nós nos comprometemos a investir? Em estrutura, principalmente das obras. Isso leia-se aeroportos, segurança, saúde, parte hospitalar, toda a questão da estrutura física, não são apenas estádios e ginásios. A professora Kátia Rubio, ela escreveu semana passada um artigo, A Calamidade de um Sonho Desfeito. Pois é. Que ela explica muito bem isso. E eu queria conversar, eu ia perguntar exatamente, nós estamos no telefone com a professora Kátia Rubio, que, como eu já disse, é uma das maiores, das mais reconhecidas especialistas em formação olímpica, e eu gostaria que ela falasse das expectativas que
A senhora, que pelo que a gente viu no seu artigo, tem um pouco de desilusão do que a senhora esperava para as Olimpíadas, né, professora? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Veja, eu acho que a questão do desapontamento, na verdade, se dá porque em 2009, como o deputado falou, nós tínhamos um outro Brasil. Não é? Era um Brasil pujante, era a sexta maior economia do mundo, era um país que batia no peito e dizia que viemos para ficar, para ocupar assento no Conselho de Segurança da ONU. Nós saíamos para congressos e todo mundo perguntava que Brasil é esse maravilhoso, enfim. E nós que acreditamos nisso, embora tivéssemos sérias críticas à realização dos Jogos, porque quem estuda olimpismo, quem conhece o movimento olímpico, sabe que é muito mais do que realizar os Jogos Olímpicos, é muito mais do que realizar uma festa, porque envolve um nível de compromisso com contratos internacionais que colocam em risco essa cultura que nós temos de muita criatividade, mas também de muita falta de planejamento. Então, em 2009, quando ganhamos a candidatura, eu imaginava naquele momento que imediatamente se começasse toda uma mobilização para que se realizassem aqueles compromissos assumidos quando da postulação. E aí eu estou ouvindo, né, o Walter falar sobre a questão da matriz de responsabilidade. Qual que era a função da APO? Era detalhar essa matriz de responsabilidade nos 3 níveis, nas 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, e essas 3 esferas deveriam andar juntas, avaliando constantemente o que havia sido feito e o que ainda estava por fazer. E quando a gente olha, a partir de quando a APO funcionou efetivamente e quando foi publicada essa matriz de responsabilidade, já era muito tarde. Era muito tarde. Então, nessa forma de gestão, nessa forma de lidar com as coisas públicas, foi se empurrando com a barriga e nós assistindo a crônica de uma morte anunciada. Porque a gente sabe que as instalações olímpicas elas têm que estar prontas com 1 ano de antecedência, 8 meses de antecedência, para que essas instalações possam ser testadas em condições de uso real. Ou seja, cada instalação terminada no Rio de Janeiro deveria estar promovendo um grande evento para que nos Jogos Olímpicos não houvesse qualquer surpresa em relação à iluminação, transporte e tudo o que envolve, tudo que envolverá os participantes dos Jogos, os atletas, assim como o público. E a gente tem várias instalações que não passaram por esse teste. Ou se passaram de uma forma de faz de conta. Muito do público não sabe disso. Então chegará, irá ao Rio, torcerá, mas nós que estamos acompanhando sabemos dos riscos que se corre, a própria competição corre nessa estrutura deficitária que se coloca lá. Eu, assim, achava que o Brasil não deveria entrar nisso, e no momento em que se definiu que o Rio seria a sede olímpica, eu falei, ok, então se é para fazer, vamos fazer bem feito. Não é? E mobilizei da forma como pude os recursos para contribuir com isso, mas eu chego a 1 mês dos Jogos Olímpicos e eu temo muito pelo que pode acontecer. Não adianta tapar o sol com a peneira e dizer que no fim tudo dá certo, porque nós somos hospitaleiros, porque nós somos queridos, porque a gente sabe receber, porque para fazer os Jogos Olímpicos não basta apenas fazer festa fora dos estádios e dos ginásios e das piscinas. A gente pode receber muito bem o público do mundo inteiro e fazer uma festa maravilhosa nas ruas, no pier, na Vila Olímpica, mas Jogos Olímpicos são feitos de competição. Competição para as quais
os atletas se preparam ao longo de anos. 8, 10, 12 mil horas de treinamento professora, para poder definir... Oi? Não, é que eu iria, desculpa eu interrompê-la, é porque eu queria, minha próxima pergunta, eu não quero deixar a senhora pendurada no telefone, é uma discussão que a gente vai ter um pouco mais à frente, mas o Walter se referiu um pouco a isso. Qual vai ser o legado esportivo? Quer dizer, a senhora estava falando do atleta, do tempo que ele leva para se preparar, para garantir uma boa participação. Mas esse atleta, tem algum legado para ele? Nessas Olimpíadas? Vai sobrar alguma coisa para esses atletas em formação, para os que vão disputar? Olha, eu temo muito pelo que a gente pode chamar de legado, né? Então, eu acompanho todo o esforço que foi feito pelo Ministério do Esporte para entregar instalações esportivas, principalmente relacionadas com as universidades federais. Então, há inúmeras, eu não tenho esses números, espero que o Walter ou o Daniel tenham esses números de cabeça, mas o Ministério do Esporte entregou várias pistas de atletismo que não existiam pelo Brasil, várias ginásios esportivos de uso múltiplo, né, que a gente pode chamar isso de um legado material. Agora, nenhum legado material se sustenta sem que ele tenha, depois, condições de se manter. Então, não adianta a gente entregar uma pista de primeiro mundo se ela não for cuidada e ela vai se perder em 3, 4 anos. Para os Jogos de Tóquio, já não existirá mais nada. Então, o legado material é esse. Se tem o benefício, mas é preciso cuidar dele para que ele se multiplique. Agora, pensando do ponto de vista da formação do atleta, eu posso dizer que o legado é muito pequeno, porque se investiu para fazer a festa em 2016. Mas para que se faça uma festa em 2016, é preciso começar com 8, 10 anos de antecedência para preparar uma geração inteira para ser competitiva. E o que eu temo é que, após os Jogos Olímpicos, não reste nada, nem o Ministério do Esporte. Muito obrigada, professora Kátia Rubio. Se a senhora quiser voltar a participar depois nos outros temas que a gente for abordar, por favor, é só avisar o nosso diretor que ele nos coloque em contato. Tá bom, muito obrigada. Eu queria... Desculpa. Eu estou curioso para saber como é que foi a visita da Comissão de Esporte da Câmara ao Parque Olímpico. Eu sei que o senhor citou o que vai ser do legado. Em todo o parque, no Diodoro também, conhecemos lá. Está tudo muito organizado já, e há muita obra ainda de arremate, de finalização. Essa era a minha curiosidade. De arremate externo, por exemplo, tem muita coisa fazendo ainda no entorno. Mas as coisas principais estão prontas, os testes foram feitos, eu concordo com a professora que realmente eu acho que poderia ter feito mais testes, envolvendo testes, inclusive, simultâneos, usando a Arena 1, Arena 2, para a gente saber, para a gente poder ver realmente o que seria a reação do transporte, da sua preocupação inicial do programa. Vamos mobilizar para ter 3 eventos ao mesmo tempo. Chegar na Barra da Tijuca, para quem chegar na está em Barra, Copacabana, isso, público, como é que falando fica do isso? público. Porque é dificílimo, mas eu fui caro. lá e conversei o seguinte, é muito rigor. Não vai entrar carro de maneira nenhuma, até um certo ponto. Fizeram a Transolímpica, então tem todo um planejamento, mas eu gostaria de realmente ver o teste. Vamos fazer eventos 2, 3, 4 acontecendo, aquele povo já está no Rio, chegando todo mundo, aquela movimentação, como é que seria a reação dos testes realmente acontecendo? Perdemos a oportunidade de fazer isso. A gente está vendo bons eventos aí, mas todos isolados. Usa o vôlei, o velódromo foi domingo, mas só o velódromo, com pouca mobilização. Com um número pequeno de atletas também. Porque está todo mundo, não tem ninguém aqui. Então, agora, só os atletas, quer dizer, todos aqui que estão participando ou não da hora, daquele jogo, os que estão em torno já é uma multidão. Aí você vai, aquelas pessoas que vão ver, por exemplo, quem gosta de vôlei, então está lá para ver o vôlei. O outro quer dizer, por dia, é um número, ele me citou lá, eu não estou me recordando agora, é um número muito expressivo de gente.
Aí entra a sua preocupação pertinente, o transporte, aí entra a infraestrutura, como é que vai se comportar esse povo, quer dizer, tem um planejamento até bonito, assim, para utilizar, tem festa ali, tem eventos aqui, mas eu queria ver isso realmente num teste mais aprimorado, com alguns eventos mobilizadores e também que estimulariam pessoas aí. Quer dizer, foi bacana um teste ali, um teste acolá, mas a gente queria ver esse teste mais forte. Vamos ter que ver ao vivo e a cores. E nós tivemos dois eventos testes interessantes para comentar. Um jogo de vôlei num sábado às 23 horas. Isso foi incrível. Ele começou exatamente às 23 horas e 22 minutos e terminou a 1 hora e 35 minutos. As pessoas, durante as Olimpíadas, o Parque Olímpico ele vai estar vivo quase praticamente 24 horas. A previsão de mais ou menos de 1 hora da manhã às 2 terminaram os últimos eventos ali. E eles vão ter que, para toda a infraestrutura, para limpeza, uma série de coisas, de 2 da manhã às 7. Porque 7 abre de novo. 7 abre de novo. Mas durante os Jogos Olímpicos. Isso, Então, eu pego, deputado, a questão desse evento teste do jogo Brasil-Estados Unidos de vôlei às 23 horas. Aquela pessoa que não mora perto da Barra, que mora aí na Baixada Fluminense, que seja um apaixonado por vôlei, aquela criança que joga vôlei na escolinha e que fala, eu vou poder assistir um Brasil e Estados Unidos. Às 23 horas, ele ia voltar para casa, talvez ele chegasse, se ele chegasse em casa, umas 5 horas da manhã, uma criança apaixonada. Um outro evento teste interessante, que para mim foi um pouco assustador, o evento teste do vôlei de praia. Eles fizeram uma arena com entre 20% a 30% da capacidade da arena que vai ser a arena dos Jogos Olímpicos. Eu não consigo considerar isso um evento teste. Então, como o senhor falou, o que seria um evento teste mesmo? O ginásio 1, 2, 3, a Deodoro, tudo funcionando ao mesmo Quase tempo. que ao mesmo tempo, simultaneamente, envolvendo muitos públicos diversos, envolvendo toda a organização, tendo que acionar todo mundo, para a gente saber o seguinte, qual a força dessa organização. Agora, eu queria, a professora Kátia Rubio tocou num ponto que eu gostaria de voltar um pouco, a Copa do Mundo. Eu sei que vocês acompanharam aí em lugares, Walter, eu sei que trabalhou em Cuiabá, em praças distantes. O que aconteceu com esse equipamento? Eu fiquei pensando na pista que a professora falou. A pista que sem manutenção não chega até a próxima Olimpíada. Né? O estádio de Brasília está fazendo licitação para ser recuperado. Né? A Copa foi... O que salvou um pouco esses estádios de outros locais, que o Rio não está podendo usar o Maracanã e o Engenhão, então está vindo fazer jogos em outros estádios. Agora, isso como faz é que estão esses estádios? remendo, como é que estão as obras da Copa? remendo. O que aconteceu com elas? É triste, né? Triste, na verdade. A gente vê que os estádios que a gente já sabia, que os gigantes continuam grandes. Então, o Mineirão continua sendo ocupado de uma maneira ou de outra, né? Principalmente por um time só. Outros 2 times jogam no estádio menor, que é o Atlético e o América. Mas o Cruzeiro usa o Mineirão. Dificilmente a gente vê aquele estádio completamente lotado. O estádio do Internacional em Porto Alegre está sendo utilizado, porque já era utilizado. Os 3 privados, né? Do Atlético Paranaense, o Internacional e o Corinthians, que foi montado. E aí a gente tem monstros, a gente tem elefantes caminhando pelo Brasil, do norte, do centro-oeste, nordeste. A gente tem em Pernambuco um problema muito grave com um estádio, uma cidade que tem 3 times grandes, com grande torcida, que é a Arena Pernambuco, que está envolvida na Lava Jato, tem delações aí em que a obra desse estádio está sendo citada ali como fonte de propina, e o estádio não consegue ser utilizado por nenhuma das equipes, porque a ideia era que o estádio fosse uma região um pouco mais afastada, o metrô chegaria ali, aí a 3 quilômetros as pessoas caminhariam do metrô, a 3, 1 quilômetro, 2 quilômetros, as pessoas caminhariam dessa estação de metrô, que seria uma nova região da cidade de Recife, da Grande Recife, e ia para esse estádio, mas não dá, é inviável que essa execução pudesse sair perfeita, ainda mais da maneira como foi concebido. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente vai continuar. Será que isso vai acontecer com as Olimpíadas? Expressão Nacional vai voltar daqui a pouquinho. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a crise financeira do Rio de Janeiro e a realização dos Jogos Olímpicos do Rio.
com o doutor em gestão pública, professor da UNB, Ricardo Corrêa Gomes, o jornalista esportivo, Walter Guimarães, o blogueiro esportivo do portal UOL, Daniel Brito, e o deputado Celso Jacó, relator da medida provisória sobre controle de doping e isenções tributárias para as Olimpíadas. Eu queria começar com a pergunta do Márcio Santos Meira, que é de Amaragi, do Pernambuco, que ele pergunta qual o valor real dos custos das Olimpíadas para o Brasil. Oficialmente, Márcio, é aquilo que eu falei, são 40 bilhões. Mas eu gostaria de acrescentar a isso uma questão. As Olimpíadas são um evento privado. Professor Ricardo, vale a pena o Brasil investir tanto dinheiro num evento privado? A mesma coisa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é promovida por uma entidade privada. Vale a pena a gente botar tanto dinheiro público? Bom, acho que todos nós concordamos que quando foi acordado, né, que o país sediaria uma Olimpíada, a situação era outra. Assim como a professora falou que eu cansei de receber elogios fora do Brasil e todo mundo queria vir ao Brasil, todo mundo queria conhecer o que a gente estava fazendo para transformar o país como nós transformamos aí há 10 anos atrás. Naquele momento, valia a pena, porque era um investimento. Porque as ciências sociais não têm leis, como a física, a matemática. As ciências sociais têm muito poucas leis. E uma lei que funciona nas ciências sociais, e quando a gente quebra essa lei, a gente sofre muito, é receita maior do que despesa. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Se você fizer isso, você coloca o país numa situação difícil. Existem momentos super especiais, eles citam o keynesianismo, que o governo pode gastar mais, pode emitir moeda em situações de grave crise, guerras, grandes catástrofes, o que não era o caso. Então, no momento que a gente começou a gastar mais do que a gente arrecadava, nós queimamos todo o nosso investimento. E aí, se você não tem investimento, você não consegue fazer. Então, fazer uma Olimpíada dessa, com a saúde funcionando direitinho, com a segurança funcionando direitinho, com a educação, que a gente esquece de falar em educação. Educação é uma coisa muito importante. Nós deveríamos tratar melhor a educação. E a população vai achar que isso não faz sentido. Em 2011 eu estava em Dublin e conversando com uma pessoa que morava em Londres. Ela falou, eu não sei por que eles estão fazendo uma Olimpíada em Londres. Eles estão construindo equipamentos que a gente não vai usar. Aí eu falei para ela que ia ter Olimpíada no Brasil. Ela falou, vocês vão ver isso lá no Brasil, que eles vão construir coisas que vocês não vão usar. E aí vem essa questão, né? Porque se você está com as contas organizadas, tem investimento, você vai gastar, vai fazer investimento e ótimo, não tem problema. Fica todo mundo satisfeito. Mas quando você não tem as contas organizadas, quando você está numa situação como a gente está passando agora, não vale a pena botar dinheiro na iniciativa privada. Pois é, só um comentário aqui do João Luiz de Oliveira Teixeira, que é do Rio de Janeiro. Ele fala que o Rio de Janeiro não se preparou, é verdade, e que ele não entende por que o governador do Rio, o governo do Rio, quis realizar esse evento. Ele fala que, enfim, que agora onde que está quem decidiu que o Rio ia participar, porque agora está todo mundo que o Rio de Janeiro está nessa situação, com os policiais morrendo todos os dias, a gente pode acrescentar os hospitais parados, IML parado, aposentados sem receber, quer dizer, ele acha que não valeu a pena, mas o Walter... Mas tem uma mudança. Em 2009, eu imagino que quase todo carioca estava querendo presenciar ali na praia de Copacabana. Todo mundo queria muito. Depois, como o professor Ricardo está comentando, acaba perdendo um pouco o sentido. Mas não tem o que fazer. Nós temos que fazer agora, e vamos fazer. E vamos fazer. Tem que fazer. Mas sabe uma coisa que está acontecendo? O Rio de Janeiro ele serve muito bem para mostrar a crise que os Jogos Olímpicos vivem. E não é os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, é os Jogos Olímpicos de uma maneira geral. O Comitê Olímpico Internacional tem enfrentado dificuldades em escolher novas sedes. A gente tem Tóquio já eleita para 2020, que tem passado por diversos problemas desde já. O governador, o prefeito de Tóquio, renunciou por causa dos problemas e por causa do estouro no orçamento da preparação dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Aí 2024 já tem cidades grandes que estão se candidatando, mais por vaidade, mas porque também o Comitê Olímpico Internacional mudou a agenda e vai mudar algumas modalidades, vai acrescentar modalidades mais populares para que possa trazer mais público, porque é isso que está acontecendo. Como a sua colega de Dublin falou, os Jogos Olímpicos saem, deixam equipamentos lá que jamais vão ser usados normalmente, não tem mais quem use, não tem gente ali, contingente de atletas para praticar aquela modalidade e ela vai continuar lá. E esse problema é ainda mais grave nos Jogos de Inverno, que graças a Deus o Brasil não vai se aventurar nessa aí. Vamos lá, ia ser meio difícil, né? A gente nunca sabe, né? A verdade é que nós vamos ter que repensar isso, não aqui nós, né? O Comitê Olímpico Internacional tem que repensar isso. Onde ele passa está fazendo um buraco, um estrago, Exatamente. então nós vamos ter que repensar isso. Quer dizer, Pois é, agora essa questão, é um dinheiro, vale a pena para o país botar dinheiro em eventos privados, como foi o caso da Copa do Mundo, das Olimpíadas? Vale a pena, Vânia, discutir também o dinheiro colocado em investimento do esporte. De 2012 a 2015, o governo federal, através de Lei Agnello Piva, Programa Brasil Medalhas, a questão do investimento das estatais, Bolsa Atleta, tudo, é algo em torno de 8,7 a 9 bilhões num ciclo olímpico. E será que isso realmente vai gerar medalha? Uma vez eu fiz um levantamento de 2 ciclos olímpicos antes do país sede, o que aconteceu na área esportiva para o evento em si. A Coreia, a Austrália, Grécia, Espanha e mesmo a Inglaterra, todos dobraram pelo menos o número de medalhas de 2 eventos antes para o evento quando foi sede. Aqui no Brasil, a tendência, acompanhando todos os treinamentos, repercussões, a tendência é que a gente não chegue nem perto de 2 ou 3 medalhas a mais do que nós tivemos em Londres. Eu acho que vão ser Por 3 a quê? mais. Por quê, 3. Daniel? Porque o atleta tem um tempo de maturação muito diferente. É diferente da preparação de uma arena, um velódromo ou de um estádio. O atleta, ele tem um calendário ali e é um organismo que você está preparando para que atinja o seu ápice, nesse caso agora em 2016. Então não adianta você começar a preparar um atleta em 2012, que tenha 14 anos, e esperar que aos 18 anos ele venha aqui no Rio de Janeiro e ele faça o melhor dele. Não existe isso em nenhuma modalidade. O investimento da Austrália em 2000, a Austrália ganhou medalha em 19 modalidades. O Brasil ganhou em 8. Estamos esperando, se canoagem conseguir, se a Fabiana Murer não errar no salto, talvez 10. Mas a tendência vai ficar entre 8, 9 e 10. A Austrália, o investimento, o planejamento, foram 19 modalidades diferentes. Modalidades que nunca tinham sido Agora, essa é uma disputadas lá. questão do incentivo ao atleta, que sempre foi muito questionado. A gente tem, aqui em Brasília nós temos diversos atletas amadores, ou alguns atletas que têm de nível de competição, que têm que correr todo fim de semana para ganhar o prêmio da corrida, que é 500, R$1.000. E a gente tem atletas que têm contrato de patrocínio e que recebe Bolsa Atleta. Quer dizer, tem uma política aí, deputado, agora que o senhor está chegando na Comissão de Esportes, é uma política que está meio equivocada, não está, não? Isso tudo faz parte da preparação que ele falou. O investimento ele tem que ser aí vem o planejamento que ele está batendo em cima desde o início, quer dizer, nós temos que ter um planejamento, quer dizer, com técnica, visando o que é preparação. Se você não incentivar mais esse pessoal que fica no submundo do esporte, que a gente pode chamar, são os atletas da periferia que não têm acesso a patrocínio, não tem nada, esse pessoal não vai chegar a lugar nenhum. E se a gente quiser mais saltar de 8, 9, 10 medalhas, nós vamos ter que apostar nesse grupo, que não é investimento para eles. Eu acho que a Câmara tem um papel muito importante nessa mudança de mentalidade e fazer com que os atletas que estão ao largo do investimento entrem nesse círculo, porque mesmo que após os jogos, emendando o seu comentário, eu acho que não vai faltar recurso, o governo vai continuar investindo. A gente tem, por ano, pelo menos 200 milhões de loterias, quer dizer, do prêmio da loteria que vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e ele investe em 28 modalidades. A gente tem também mais 400 milhões de lei de incentivo, que aí entra empresa privada
ou empresa pública, né, incentivando ali projetos esportivos. Então a gente tem pelo menos 600 milhões no dia seguinte ao fim dos jogos, né? Então esse investimento não vai deixar de existir, porque é lei. E aí entra o papel da Câmara de poder fazer com que todos sejam contemplados. Eu queria entrar nessa Ricardo. discussão porque está interessante, porque eu tenho estudado muito gasto público, né, a qualidade do gasto. Se você investir, mas se não houver uma priorização, um planejamento, isso não tem efeito. É verdade. Tá? Então, por exemplo, talvez a gente tenha o maior índice de medalha, a medalha mais cara do mundo, porque a gente investiu muito dinheiro e nós não conseguimos reverter isso em resultado. Na educação acontece a mesma coisa. Se você bota muito dinheiro, isso não significa, não assim, não existe causalidade que vai ter resultado. Então tem que ter planejamento, tem que saber onde as coisas vão ser investidas, tem que fazer direitinho para ver o que vai levar ao quê. Entendeu? O que vai levar ao quê? Então nós temos dinheiro, tá? E a gente está gastando mal o dinheiro, tanto é que nós estamos vendo aí estados e municípios em situação muito ruim. Tá? Não vou nem entrar no debate da Constituição de 88, que os municípios não ficaram com a boa parcela dos recursos, mas a gente precisa adequar essa questão. Nós precisamos adequar. Então, vamos investir em esporte, tá? Mas de que forma? E com controle, né, Ricardo? E com controle. Temos exemplo do laboratório de dopagem, que ele foi descredenciado há 45 dias, deputado. Plena véspera da Olimpíada. Pois é. Aquilo foi uma barbeiragem. Eu queria pegar esse gancho aí da educação, porque eu conversando no Ministério do Esporte, até com o secretário lá, com o Leandro, e nós vamos discutir sobre isso. Como a gente introduzir pela educação o esporte? Uma parceria que vocês falaram, acho que você que falou também, e essa discussão eu amadureci, porque eu acho que a gente tem que pensar numa escola de tempo integral, mas não adianta você pegar e colocar matéria de manhã, de tarde, de noite, que ninguém aguenta isso. Você tem que pegar, por exemplo, quem estuda de manhã recebe a educação normal, estímulo para que ele possa fazer aquilo que ele quer na parte da tarde. Ou se o cara não gosta de esporte, então entra para a cultura. Então faz alguma coisa. Então, na realidade, a gente tem que sempre associar a nota, a qualidade da nota, para ele poder ter esses prêmios, esses benefícios. Nós vamos ter uma quantidade muito grande, organizada, de gente podendo ter acesso ao ensino integral e podendo ter acesso a desenvolvimento intelectual dele, desenvolvimento esportivo, quer dizer, e aí nós vamos buscar esses atletas que a gente precisa de medalha nesse meio, nessa multidão de gente. Agora, esse é um problema, né, professor? Porque, deputado, porque as escolas, hoje em dia, elas priorizam muito o conteúdo e tem um desestímulo absoluto à prática de educação física. Não, eu não tenho educação física. Tem um excesso de matérias. Na minha visão, equivocadamente. É um grande erro, uma grande falha nas escolas. Aquela figura do professor de educação física, ele foi abolido. Tem, vou chamar assim, vulgarmente falando, uma pelada de futebol de salão, um vôlei, assim, mas sem muita técnica. É o professor meio estimulado, fica ali, mas não orienta muito. E se tiver que fazer algum tipo de exercício, ninguém quer. Eu quero jogar bola. E os formandos em educação física eles estão sendo preparados para serem professores de academia? Sim. Muito. Sim. Muito. E você vê, por exemplo, olha, pega um exemplo. Hoje o melhor exemplo de educação de sucesso no mundo é Finlândia e Coreia. A Coreia é muito mais voltada para a disciplina, mas a Finlândia é muito mais voltada para o lúdico. Eles estão reduzindo a quantidade de horas que as crianças estudam, porque criança tem que brincar. Entendeu? Então, o esporte viria nesse aspecto para dar essa capacidade de... Atenderia muito... E criar uma massa crítica para criar atletas. E motivava, porque o aluno ele tem que ver o colégio um local onde ele tem prazer de ir. Exatamente. Ele tem que ver um local onde ele tem uma boa merenda, que é uma forma de atração também. Para quem passa necessidade, uma boa merenda atrai. Aí você tem que oferecer para ele, na educação, lógico, essa matéria que tem que ser, a matéria que as pessoas reagem, é matemática, é português, mas tem que ter, e você oferece para ele aquilo que ele gosta, aquele complemento que ele vai se realizar. Porque a criança tem que se realizar, se ela não se realizar, ela vai para o submundo. Ela tem que fugir da droga. E como é que ela foge da droga? Se ela for importante em alguma coisa. Então, ela precisa do esporte, precisa da cultura, para ela começar a se projetar. Uma pessoa feliz e bem projetada, ela não vai buscar o mundo errado. Quanto tempo leva dessa fase da gente pegar o moleque
entrando no ensino básico até criar uma geração de atletas. Tem alguma experiência no mundo, algum país que fez essa As grandes potências olímpicas, eles trabalham em conjunto escola e educação. Então, os Estados Unidos, você vê que começam ali high school, né, e tudo mais. A França também, o Japão, a China, nem se fala, a Rússia. Então, você consegue, de acordo com cada modalidade, você consegue ter atletas aos 14 anos na ginástica, mas você não consegue ter atletas do tiro esportivo aos 18 anos, mesmo que ele tenha começado a praticar. Mas são, ao menos, né, Daniel, 2 ciclos olímpicos para você começar a ver algum resultado. E qual é a grande história disso tudo? Quando você dissemina o esporte na escola, você aumenta uma base de atletas para dali você conseguir tirar mais gente com capacidade para se desenvolver e chegar até ao nível olímpico, como o Walter mencionou. Exatamente, é planejamento. O menino começa na escola, aí ele começa a interagir, aí você já começa a ir dando para ele o prazer de praticar o esporte, estudando, ele vai indo, Faz sentido para ele, né? Faz sentido para ele. Nessa semana, no final de semana, a Folha de São Paulo publicou um depoimento da Nádia Comaneci, foi a ginasta romena que foi nota 10 nos Jogos de Montreal, em 76, e ela dizia que ela só chegou lá e competiu. E quando ela volta para Bucareste, com medalha de ouro e o mundo inteiro falando dela, ela desce no avião, tem 10 mil pessoas no avião para falar com ela. Ela falou, gente, eu só fiz o que eu sempre fiz, eu não tinha entendido. E aí o planejamento é que vai dar ao atleta a consciência do que aquilo significa para ele, para o esporte, para o país. E sem aquela pressão que hoje nós colocamos em determinados atletas que você tem que ganhar medalha. Se não for você, a gente se perde. Arthur Zanetti, não erre. Exato. Murer, não erre. Essa questão de uma pressão muito forte. Muita pressão você pode te levar ao erro. Sim, sim. Eu acho Bom, que a gente está terminando. Eu queria que cada um dos senhores falasse da sua expectativa pessoal para as Olimpíadas, começando pelo deputado Celso Jacó. eu sou otimista, né? Eu reconheço que nós temos muitos problemas, reconheço que nós temos problema de transporte, de infraestrutura, mas eu espero que essa Olimpíada deixe um legado positivo, até para o Rio se recuperar. Eu acho que através da Olimpíada a gente pode ser um gancho de tentar uma recuperação. Pelo que eu vi lá, eu tenho quase certeza que vai dar certo. Agora, poderia ser melhor, houve falhas, a gente tem que reconhecer. Agora, a gente precisa passar essa Olimpíadas com sucesso e pensar depois, no dia seguinte, para o nosso estado, para o nosso país. Daniel. Eu acho que os Jogos Olímpicos são uma franquia, né? É como uma franquia, mal comparando com uma franquia de um restaurante fast food do interior dos Estados Unidos. Só vai mudar a localização ou o procedimento é o mesmo. Então, acho que os Jogos vão ser bem realizados. Ele vai acontecer, o Rio de Janeiro vai fazer as coisas acontecerem, independentemente dos problemas. O dia seguinte vai ser um problema, particularmente para mim vai ser uma emoção muito grande de ter os Jogos Olímpicos aqui na porta de casa. No dia seguinte aos Jogos, às 9 horas da manhã, eu estou de volta na minha casa. E para mim que decidi ser jornalista esportivo por causa dos Jogos Olímpicos de 1992, quando eu vi meu pai indo para Barcelona para cobrir, eu fiquei muito feliz em saber que vou ter essa oportunidade aqui no Brasil de acompanhar os Jogos e espero, do fundo do meu coração, que saia tudo bem. Walter. Eu estou esperando 2020, na verdade 2024. Eu acho que esses jogos, eu gosto muito do olimpismo, eu gosto muito da questão do atleta. Eu acho que isso, infelizmente, Rio de Janeiro não tem o que esperar. Então, eu gostaria de visualizar 2020, mas com um grande debate. Como debates como esse, assim, vamos levar o investimento público para onde? Para a educação, o esporte na educação, ou o investimento público tem que continuar no alto rendimento? Eu acho que esse debate tem que ser feito, ser definido, e não ser definido com uma canetada. Ser definido com um conjunto de todos os atores que estão. Nós temos a professora Kátia Rubio, que é o maior especialista em olimpismo, e praticamente não foi solicitado uma ajuda dela, um questionamento dela sobre o que poderia acontecer na Rio 2016. Então, eu estou visualizando Tóquio 2020 com um Brasil diferente em relação aos atletas, e 2024 eu gostaria de poder falar assim, Brasil é uma potência olímpica. Professor Ricardo. Bom, puxa a sardinha para o meu lado, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem para repensar o país, repensar a gestão pública nesse país. Não existe milagre.
essa história de jeitinho brasileiro, de jogo de cintura. Isso foi uma balela que criou-se aí, não existe isso. Sem planejamento, sem gestão séria, honesta, não se consegue fazer grandes eventos, não se consegue fazer nada. Tá? Então, temos eleições municipais esse ano, então é uma boa hora da gente começar a aprender a votar e acompanhar o que os nossos candidatos fazem depois de eleitos. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a todos os senhores que vieram até aqui. Obrigada a você. O Expressão Nacional termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer um dos nossos programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos no YouTube. Na próxima semana, nós vamos discutir como serão financiadas as campanhas eleitorais, agora que o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Eu vou ficar um tempo fora e o Expressão Nacional será pilotado por Fabiana Mello e Malena Rebaim. Obrigada pela audiência e até a próxima.